Bom, pessoal, vamos lá. Vou fazer aqui a finalização da aula de hoje, tá? A partir do que eu anotei aqui de todos os atendimentos que eu fiz, tá? E vou fazer alguns apontamentos gerais, assim, que é o que eu tô percebendo em vários projetos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Setorização é diferente de determinar todos os ambientes e os cômodos dos projetos. A maioria dos alunos fizeram os cômodos: lavabo, cozinha, sala de estar, sala de jantar, dormitório, suíte, lavanderia. Não havia necessidade de fazer todos esses ambientes assim bem delimitados. Por quê? Eu falei para vocês que era para a gente considerar, sim, eu tenho que imaginar um espaço do meu projeto que estarão todos esses ambientes inclusos, tá? Mas não necessariamente eu tenho que separar esses espaços. Se o quarto vai ter 3x4, 4x4, eu não sei, mas eu deixo a minha área privativa, social, né? E de serviços, por exemplo. E vocês têm que determinar, né, na planta onde estão essas áreas, porque eu preciso saber os setores, tá? Então vocês não vão me indicar os cômodos, vocês vão me indicar os setores: setor privado, setor residencial, né, setor privativo, setor de serviços, né, social, tá? Vocês vão indicar os setores e não quarto, sala, cozinha, banheiro, lavabo, lavanderia. Não é isso, é setor. Por isso, fica mais fácil de projetar. Por exemplo, tem uma parede aqui que está atrapalhando minha circulação, está fechando meu quarto. Eu queria que vocês se preocupassem menos com isso e mais com a volumetria, tá? Eu falei isso para vocês desde a primeira vez que eu passei o projeto. Uma preocupação maior com a volumetria do que com a divisão dos espaços, porque a gente vai ter um segundo momento de pensar sobre a divisão dos espaços, tá? Isso é a primeira coisa. Outra dúvida que alguém tinha era: professora, como que eu tenho que fazer o projeto escrito? Vocês não precisam fazer projeto escrito, tá? Vocês não precisam fazer projeto escrito, vocês têm que fazer projeto gráfico. O projeto tem que aparecer, tudo aquilo que está escrito naquela folhinha do exercício tem que aparecer por escrito no projeto, tem que aparecer no projeto, tá? Não é para vocês escreverem: olha, eu queria isso, a minha conexão com o terreno é assim. Eu tenho que olhar para o projeto e saber: olha, essa pessoa pensou que a conexão para entrar no terreno é essa. Essa pessoa pensou como fica a condição de quem está andando na rua e olhando para esse projeto. A pessoa só vai ver o muro. Eu ando nessa rua e só vejo o muro. Zero conexão com a cidade, tá? Aqui, pessoal, a gente está trabalhando, né? Vamos imaginar que a gente está trabalhando numa cidade ideal, onde não existe assalto, né? Onde não existe perigo, é um condomínio fechado, alguma coisa plena segurança. Vocês não precisam ficar preocupados em fazer cerca elétrica com um muro de 10 metros de altura, tá? Então pensem, eu quero que vocês pensem mais nas conexões, né? Na visual de quem está olhando da esquina, né? De quem está olhando do outro lado. Será que não dá para eu fazer um elemento surpresa, um elemento de destaque, né? E aí pensar mais nessa questão mais global e não tão focalizado, né, na resolução do lavabo. Não é isso que era o foco do projeto, do trabalho, era pensar em todas essas conexões de forma mais ampla, tá? Então não tem projeto escrito, não tem memorial. O que vocês fizeram tem que aparecer no projeto. O que vocês pensaram tem que aparecer no projeto, tá? O que mais? Tem um problema que eu vi quase 100% do desenho dos trabalhos de vocês. Eu pedi que vocês fizessem a planta baixa dentro do terreno. A maioria das plantas baixas não aparece o terreno, tá? Por isso eu também não sei onde está a orientação solar, que a maioria dos alunos também não está levando isso em consideração, tá? Aqui eu coloquei a folhinha para vocês da atividade, tá? Eu coloquei ela de ponta cabeça. Por quê? Porque o terreno ideal é que vocês olhem ele assim, de ponta cabeça, ó. Por quê? Porque aqui tá uma parede do lado de cá, uma rua do lado de cá, outra rua do lado de cá e aqui a esquina, tá? É por aqui que eu olho o meu terreno, é por aqui que eu vejo esse projeto, é por aqui que eu posso trabalhar
as vistas mais importantes de quem está andando na rua, né? Esse elemento arquitetônico que aparece na paisagem. E aí, outra coisa para vocês observarem, norte. O norte, nesse caso, se eu usar o meu terreno desse jeito, ele vai estar para baixo, tá? Não esqueçam do norte, pessoal, porque se vocês lembram, vocês estudaram isso e vocês sabem que o sol nasce a leste, se põe a oeste, caminha pelo norte, tá? Então ele faz ele nasce no leste, se põe a oeste, caminhando pelo norte. Onde está o nosso norte? Aqui, ó. Então quer dizer, essa região do terreno será a região com maior incidência de sol. Pensem nisso, tá? Aqui é pôr do sol, logo vai ter o sol da tarde entrando, aquele sol bem quentinho, que a gente não gosta muito. E aqui é o sol da manhã, nesse lado aqui do terreno, que serão onde fica os meus... o sol mais agradável, o sol da manhã, o sol fresquinho, aquele gostoso, a gente abre a janela do quarto, vê o sol entrando. Então esse lado mais gostoso para o sol. Pensem também onde vocês localizaram a piscina de vocês. Será que ela vai tomar sol? Tá? Piscina sem sol, só se for uma piscina fechada aquecida, né? Pensem, essa parte aqui do meu terreno do fundo é a parte que dá para sul. Olha a minha orientação. Aqui é sul. Logo, zero incidência solar. O sol não caminha por aqui. A fachada sul, a fachada que tem menos incidência solar, tá? Aqui no fundo do meu terreno. Então, essa é a questão de insolação, né? Para vocês prestarem atenção. O que mais? Aí, algumas observações da parte de representação de desenho e elementos arquitetônicos, tá? Vamos lá. Eu separei aqui, tá? Primeiro, aqui os elementozinhos de projeto, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Pessoal, o que tem que conter no projeto de vocês, os elementos que vocês talvez tenham dificuldade de resolver? Como era uma questão, o trabalho era para pensar na questão volumétrica, mais na questão espacial do que de fato no tamanho dos ambientes, tá? Claro que isso era um elemento a ser considerado. Vocês podem trabalhar elementos o que vocês quiserem criar de experiência com essa casa. Elementos que vocês podem considerar banal, por exemplo, uma árvore, tá? De repente, a casa de vocês pode ter uma árvore compondo um elemento de destaque. Pensem nisso, tá? Às vezes, o elemento que você está considerando problema, ele pode ser o elemento de destaque. Imagina se eu tiver uma árvore no meio do meu terreno e eu não posso tirar a árvore. Ela pode se tornar o elemento de destaque do meu projeto, certo? Né? O que mais? Por exemplo, né? Eu vou acessar, eu não preciso pôr um muro na minha casa, né? Eu não tenho acesso por aqui. Eu tenho um acesso por aqui, não tem muro, né? Tem um acesso por um caminho. O terreno de vocês é plano, mas talvez dá para pensar em alguma entrada que não tenha que ser muro. Espelho d'água, né? Como que eu crio esses outros elementos? Pensando um pouco sobre o terreno também, né? A piscina, de repente a piscina é o elemento de destaque da minha casa. Vou criar uma mega piscina que contorna tudo e cria um elemento super legal. Pode ser? Em vez da piscina ser um elemento jogado, tá? Ela pode ser um elemento de destaque. As áreas externas, né? Não são áreas que sobraram no terreno de vocês, são áreas que podem ser qualificadas. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem representar isso de forma mais simples, tá? Pensem nos espaços que se conectam com a casa. Eles não sobraram, pessoal. Eles também podem ser qualificados e trazer qualidade para esse projeto. Né? Pensem, por exemplo, que a entrada, já falei para vocês, pode ser um elemento de destaque. Tá? Olha aqui. Eu entro pelo meu terreno, tem um espelho d'água bem do lado da minha entrada. Olha aqui. Olha que bacana, né? Eu quero entrar e sair dessa casa o dia inteiro, 200 vezes por dia, porque é a parte mais legal da casa. Né? Olha aqui que bacana. Entra, todo em destaque, volume seccionado. Olha que bacana, né? Isso é um elemento de destaque do projeto, tá? O que mais?
O pátio, eu posso fazer minha casa em volta de um pátio e o pátio vai ser o elemento articulador. Uso o vidro, conecto essas partes da casa e crio um pátio, olha que legal. Né? Um elemento diferente que muda o meu conceito de casa. O que mais? Professora, tem que fazer uma escada, tem que fazer uma rampa, como que eu resolvo? Olha, de repente a escada e a rampa pode ser o elemento de destaque da sua casa. Imagina, quem olha de fora pode ver essa escadona aqui, toda escultural, e ao invés de ela ser um problema, ela é o destaque da casa. Conectado com a minha piscina, imagina que bacana. Né? Pensem nesses elementos não como problemas, como soluções. O que mais? Nossa, a escada de acesso ela pode trabalhar, né? A cobertura então já vira uma escada e já é o destaque do meu projeto. Por que não? Tá, pessoal? O que mais? Olha, não, aqui eu tenho uma parte que está sobre pilares, tá? E a gente vai usar aqui embaixo do meu projeto. Olha, a gente pode trabalhar os pilares de forma diferente, né? Para criar esse espaço. E lembrando que eu falei, né? A qualificação dessas áreas que estão ao redor da residência, elas não são restos, tá? Não é o que sobrou, elas são importantes. Tá? Às vezes elas podem ser mais importantes que o projeto da casa, tá bom? Pensem nesses projetos, eles não podem sobrar. Falando aqui só mais um exemplo da árvore, né? Como que a árvore pode ser articuladora. Pode ser árvore, pode ser uma iluminação, pode ser um pátio, pode ser uma escada. Várias coisas podem dar destaque aí no seu projeto. Certo? Isso é o que eu queria falar de elementos de destaque. Elementos de projeto. Aqui rapidinho, só para eu terminar. Elementos de desenho, representação, tá? Vamos lá. Algumas pessoas têm demonstrado alguma dificuldade com os desenhos. Primeiro, beirais, né? Muita gente não representou a telha no beiral. Se o seu telhado não tem platibanda, a telha vai até o final do telhado, tá? Isso tem que aparecer representado no desenho. O peso, né? Por exemplo, aqui nesse desenho que eu estou usando de exemplo com vocês. Eu tenho um peso aqui do terreno, tá vendo? Meu desenho não está voando. Ele está no terreno, tá bom? Não está voando. Aqui a pessoa colocou até umas arvorezinhas para dar essa noção de profundidade, né? Minha casa não é um objeto solto voando por aí. Não. Ele está em um terreno, né? Tem uma relação com a minha vegetação. Então fica mais fácil de representar e vocês mesmos entenderem, tá? E aí, gente, prestando bastante atenção no peso das linhas, tá? A gente não vai ter esse monte de detalhamento interno, porque nós não fizemos isso, não trabalhamos com isso. Mas, pensem mais na questão do volume, tá? E também onde é vidro ser vidro e onde é alvenaria ser alvenaria, tá? Isso também. Aqui, de novo, o mesmo exemplo. Outras pessoas não colocaram espessura no telhado. O telhado não é feito de duas linhas, tá? O que eu tenho num telhado? Se for telha de barro, eu tenho todo um madeiramento. Eu tenho que ter a espessura do madeiramento, né? Mais a espessura da telha. Então, telhado não é duas linhas. Não são duas linhas. Esse aqui é um exemplo, né? Eu tenho uma estrutura de enchimento aqui nesse telhado. De vocês, eu não sei o que tem, né? Vocês precisam definir isso para mim. Isso tem que estar escrito em algum lugar, tá, pessoal? Isso tem que estar, se o telhado não estiver indicando em nenhum lugar, tem que estar indicado na planta de cobertura. Telhado com telha de barro, telha cerâmica, telha metálica, telha fibrocimento, o que quer que seja, tá? Tem que indicar isso em algum lugar. No seu corte, o seu telhado tem que aparecer com espessura, madeiramento, se for telha, tá bom? O que mais? Mesma coisa que eu disse no anterior. Peso. Onde está o seu projeto? Está voando ou ele está em algum lugar? Né? Então, façam a representação do terreno também. Aqui, basicamente, a mesma coisa. Meu projeto está em um terreno, tá? Eu tenho uma espessura no meu telhado. Aqui, tudo bem que é uma telha provavelmente plana, então ela é bem fininha. Mas observem, eu tenho madeiramento. Aqui, ó, se é uma tesoura, eu vejo a tesoura, né? Tenho até, ó, o coletor de água. A gente não tá nesse nível de detalhamento, mas, ó, onde é a alvenaria, onde é a janela,
né? Onde tem escadinha. A escada tem que ter espessura, aqui nesse caso a escada tem um enchimento aqui, ela não está voando também, né? A vegetação, de vocês não precisa pôr mobiliário, nada disso, que a gente não está trabalhando isso. Mas a gente precisa entender o que é esse corte e dar um mínimo de peso para ele. Mesma coisa aqui, tá? Espessura de telhado, onde está o meu projeto. Observem nesse desenho aqui algumas coisas. Vocês vão ter que pôr cota, né? Nos cortes. Então, cotem o corte, né? Podem colocar uma pessoinha. É bem legal colocar uma pessoinha se vocês quiserem desenhar. Uma pessoinha para dar escala humana. Fica bacana, tá? Se o telhado de vocês tiver platibanda, provavelmente ele vai ter uma representação assim, tá? Não é duas linhas. Não existe isso. Você tem que fazer um fechamento para o telhado ficar escondido, tipo esse aqui, tá vendo? Que mais? Peso do terreno, né? Espessura de piso. Piso também não é uma linha. Piso é contrapiso de 10 de largura, 5 de revestimento. Tipo isso aqui, tá vendo? Ó, tem o contrapiso, ou a laje, no caso de vocês, e a espessura do acabamento. Não dá pra fazer com uma linha só, viu, gente? Uma pessoa cai lá de cima. Aqui um exemplo que eu queria falar para vocês da relação com o terreno. A planta de vocês, tá? Ela tem que ter isso aqui. Ela tem que estar no terreno, tá? Para isso, vocês podem trabalhar a parte da vegetação externa, de forma simples, tá, gente? Se tiver algum elemento de destaque, coloca. Se não tiver, né, trabalha, situa. Onde está a minha casa em relação ao terreno? Precisa estar situado isso. A maioria das plantas dos projetos que eu vi não estão situados. Com o norte, ó. Indicação do norte. Ok? O que mais? Mais um corte com o mesmo esquema, espessura aqui, ó. Telhado embutido. Ó, telhadinho embutido, bacaninha, né? Espessura da laje, escadinha em vista, arvorezinhas passando, peso onde tá a minha casa, tá? Todos elementos que estão faltando de vocês. Mesma coisa, tá? Tá cortando aqui, peso. Era isso que eu queria que vocês observassem no desenho de vocês, ó. Aqui é uma outra forma de dar peso, ó. Terreno plano, basicamente, certo? Fiz um peso aqui, ó. Né? Olha como é bacana quando o desenho tá implantado, né? Ele tá no lugar, ele não está voando. Aqui, ó, o telhado me parece mais plano, uma telha plana aqui, mas não é uma linha só, não são duas linhas. Tem bastante coisa acontecendo aqui. Minha escada é curva, né? Olha a diferença de peso de linha. Uma janela em vista, né? As paredes em corte tem outro peso. Bacana, um desenho bacana de ver, gostoso de olhar. Mesma coisa, tá? Queria que vocês observassem peso. Aqui são paredes grossas, né? Por isso esse peso. É isso, pessoal. Bom, eu queria que vocês observassem, era isso, tá? Espero que ajude. Escrevam o material se ele for importante, tá? O que é a telha? Vocês podem pintar o vidro também, se vocês quiserem, para identificar na fachada. O elemento vidro. E, depois dessas orientações, eu só queria lembrá-los sobre a prova, tá? Eu vou disponibilizar a prova para vocês, vou subir ela lá. Vou tentar fazer isso daqui a pouquinho. Para que vocês façam até na sexta-feira que vem, tá bom? É uma prova de múltipla escolha, coisa simples, dentro do que vocês já viram e já analisaram, tá bom? Gente, boa noite, bom final de semana, tá bom? Espero que eu tenha ajudado o vídeo e até semana que vem. Beijos!